Opa, boa noite, gente. Recomeçando aqui a live depois de uma pequena queda aqui, né, por conta da invasão de outra rede, mas já já retomando aqui a nossa. Teve que reiniciar Olá, tudo. E então, o professor, tudo bom? Como é que tá? Professor Joata, tudo bem? professor André, tudo bem? É um prazer falar ao vivo com você. A gente tá de delay aqui, né? Mas então, você está perto do seu modem, professor? É uma pergunta que a gente sempre faz aqui no canal de conversar. Opa, não escutei. Eu estou perto, tô perto do... Então, o professor está conseguindo me ouvir? O professor, está conseguindo me ouvir? Professor Estou João, conseguindo ouvi-lo. Estou conseguindo ouvi-lo. Você me ouve bem, não? estou lhe ouvindo sim, estou lhe ouvindo. Ótimo. Então, opa, então beleza. Então, podemos começar. Tá o senhor está perto do seu modem, porque está um pouco lenta a conexão. O senhor está Rapaz, no... eu vou tentar, eu vou mudar a conexão aqui. Vou mudar a conexão. Eu acho que eu estou na conexão errada. Um segundo. Eu acho que você vai ter que me convidar de novo. Tá certo, tá bom. Acho que aconteceu com o professor a mesma coisa que aconteceu comigo na última semana, ainda agora, na verdade, na última chamada. Eu estava conectado na senha do meu vizinho. Estava salvando alguma coisa. Opa! Melhorou alguma coisa? Então, professor, conseguiu me ouvir bem? Consigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, deixa eu dizer. Eu fiz aqui uma apresentação primeiro, acho que a gente pode começar assim. Eu vou falar um pouquinho do senhor, dos estudos. Gente, aqui recebendo a Escola de Filosofia nessa nova live aqui. O professor Joatas Belo, professor doutor em Filosofia pela Universidade de Navarro, ministra cursos na filosofia, da religião, em vários institutos. E também é um homem dedicado ao estudo da filosofia e à vida intelectual, assim, e tem um bom estudo a respeito das obras do Javier Zubiri, que é esse autor espanhol muito interessante, muito peculiar, né, da Escola de Madrid. Eu tenho aqui esse livrinho aqui dele tem me ajudado bastante, muito nos anos, a pensar de forma assim, interessante a filosofia. Eu lembro de algumas das imagens que ele coloca sobre o nascimento da filosofia grega de uma forma fascinante nessa obra, assim, e me encantou muito, assim, quando eu comecei a estudar esse livro. Então, também é autor da inteligência ciente, filosofia própria dele, né? Uma obra, digamos, a gente pode chamar da obra magna, né, professor Joaquim, do Javier Zubiri. E então, sem mais delongas, eu queria começar as perguntas do professor e do Joatas, né? Joatas, que publicou até essa semana, se não me engano, um artigo sobre também o espanhol, o Javier Marias, o Júlio Marias, né? Também sobre. Foi um texto sobre o Júlio Marias a respeito da fenomenologia de Rússia, se não me engano. Muito.
ainda não consegui ler, porque é um texto grande, né, bem longo, e tá aqui aberto aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais da obra do professor, do que ele escreve, tem o blog dele, que é o ictis.blogspot.com, né? E vale muito a pena. Depois eu digito aqui quando a gente estiver falando o endereço para vocês conferirem, gente. O professor Joatas, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Eu vou logo fazer uma pergunta que acho que é para esclarecer um pouco pessoal. O que é Eu não estou ouvindo bem, eu vou colocar um fone para poder ouvir melhor. Eu escuto quase tudo, tá bom, mas algumas coisas entre um caso, tá? Eu vou pegar aqui tá bom. meu fone. Deu certo. Então, gente, teve um. Vamos esperar ele pegar o fone, para você pegar o fone. Eu também peguei o meu aqui, que é porque talvez pode estar tendo um pouco de dificuldade por conta do meu próprio fone também, né? Estou aqui já mudando. Então. Bem melhor. Ô, professor, e agora? Ficou melhor? Ficou melhor? Bem melhor, bem melhor. Bastante melhor. Acho que eu vou ter até que abaixar o volume do vai ter que celular. baixar. É assim mesmo, é assim mesmo. Tem essa questão. O fone faz muito. Segunda live que eu faço por aqui. Fiz uma semana. Não estou ainda muito adaptado, não, a esse mundo de live. Eu imaginei que podia ser. Podia ser o falta do fone. Eu pensei, mas a gente até comentou, você até comentou comigo que está começando agora, né, no Instagram. Isso. É assim mesmo, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Professor, então... Tá. Uma dúvida. Sim. Você comentou que o Natureza, História, Deus é a obra magna do Zubiri? Não. Essa palavra... Era sobre a inteligência senciente, né? Isso. Então, professor... É o primeiro livro, né? Isso. E é que eu ainda não consegui terminar de ler. É uma obra muito densa. Eu gosto muito dos ensaios. Já li quase todos. Está faltando, se não me engano, a parte da própria teologia que ele coloca, e alguns. E eu acho que uma parte primeira parte, assim, da parte da história eu já li toda, assim, até porque eu utilizei muito livro para uma disciplina que eu ministrei na universidade estadual, e foi muito, muito oportuno, tanto para o crescimento da cultura filosófica mesmo, pessoal, mas também para ajudar na própria compreensão das atividades. Então, professor, agora que o senhor está me ouvindo melhor, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Obrigado. E também queria já começar com as perguntas, né? Já tem umas 12 perguntas e 12 perguntas sobre... Talvez... Vamos ver se a gente consegue chegar na sexta. Na sexta. Então, a primeira pergunta de forma bem resumida, eu queria que você me falasse um pouco quem foi o Javier Zubiri, qual a importância dele para a filosofia contemporânea, né? Tá. E também como o senhor descobriu a obra do filósofo, né? Como o senhor se aproximou dela, podemos dizer Tudo assim. bem. Xavier Zubiri, ele foi um filósofo que começou antes de ser filósofo, foi sacerdote católico. Depois ele pediu redução ao Estado laico, continuou, mas estudou filosofia, estudou teologia com o mestre da Universidade do Seminário de Madrid, que era o Zaragoza, estudou escolástica com ele, estudou, fez o doutorado dele em filosofia com a orientação do Ortega y Gasset sobre a fenomenologia de Husserl. Depois ele
foi catedrático, né, de História da Filosofia na Universidade de Madrid, se retirou da vida universitária, foi dar seus cursos privados, tá? O primeiro livro dele publicado foi Natureza, História, Deus, esse que você comentou, né? Nós temos traduzido em português, né? Foi traduzido pela Realizações, o professor Carlos Nogueira que fez a tradução, eu fiz o prefácio desse livro. Depois foram traduzidos os outros livros importantes do Zubiri. Mas antes, ele publicou em 1962 Sobre Laicência. Sobre Laicência é um tratado de metafísica, onde ele inicia uma etapa já independente, né, onde a filosofia dele madura já está formada, né, já não depende tanto de Heidegger, embora em Natureza e História de Deus não é um Heidegger puro, é um Heidegger cristianizado, né, já totalmente cristianizado. O ser não é só o ser no mundo, mas é o ser metafísico mesmo. E depois ele vai publica 5 lições de filosofia, também na década de 60, são 5 pequenas monografias sobre 5 autores, entre eles Husserl, Heidegger, Bergson. Depois ele publica Inteligência Senciente, que é uma trilogia, Inteligência e Realidade, Inteligência e Logos, Inteligência e Razão. Depois sai a obra póstuma, El Hombre y Dios, que é o livro no qual ele dá o acabamento à ideia de religação, né? A religação que aparece em Natureza e História de Deus, nos ensaios em torno do problema de Deus e introdução ao problema de Deus. Ele dá esse acabamento. Na verdade, ele não terminou de escrever a versão final do livro. Ele morreu, então a Fundação Xavier Zubiri mesclou uma parte já totalmente acabada e atualizada com outras partes que não tinham o mesmo nível de formalização ou de acabamento. E depois a Fundação Xavier Zubiri publicou vários outros livros que são cursos privados ou cursos universitários que ele deu, de importância variada, né? Mas os mais importantes são a trilogia Inteligência Senciente, Sobre Laicência, El Hombre y Dios e Natureza e História de Deus. A importância dele para a filosofia está em que ele é um autor que, tendo estudado a escolástica e a fenomenologia, ele teve cursos, ele foi a Berlim, fez cursos com Husserl, fez cursos com Heidegger, e também a ciência contemporânea, ele também foi estudar com Einstein, foi estudar com Max Planck, foi estudar com outros autores ao vivo, né? Ele tem um conhecimento da história da filosofia muito grande também, ele foi catedrático de História da Filosofia. Então, ele consegue, a meu ver, ser um autor que faz uma metafísica atualizada, uma metafísica que, conhecendo a fenomenologia, conhecendo a ontologia heideggeriana, consegue, e principalmente, né, inspirada no aristotelismo, inspirada na teologia e na filosofia cristãs, especialmente nos padres gregos, tal como ele os interpreta no ensaio teológico que está em Natureza e História de Deus, Deus e a Deificação, São Paulo e a Deificação dos padres gregos, uma coisa assim, agora não lembro exatamente. Ele traz uma gnoseologia da inteligência senciente que é, a meu ver, uma superação, a verdadeira superação do idealismo, ou seja, aquilo que o Husserl pretendia fazer com a volta às coisas mesmas, né, que está enunciada nas investigações lógicas, mas, no final das contas, apesar do método fenomenológico ser efetivamente uma genial descoberta, né, como falou com Linha Marias nesse texto que eu coloquei hoje, que você mencionou, professor André, a fenomenologia acabou sendo mais uma versão do idealismo. Talvez a melhor, talvez a mais próxima de uma visão
realista da realidade e a que melhor propicia uma volta à metafísica, né? O Julián Marías diz isso, quer dizer, se alguém for um fenomenólogo radical, não irá na direção em que o Russell foi. Ele fala isso, ele fala assim, o Russell mesmo não foi fiel ao seu propósito inicial. E para mim quem realiza nesse sentido, né, nesse sentido de aproveitar o método fenomenológico da intuição, né, das essências, da descrição das essências, mas ao mesmo tempo superá-lo com uma gnosiologia que descobre na própria apreensão da inteligência senciente, como diz o Biri, a realidade, o ser, a formalidade da realidade, ou seja, nada se apresenta aos nossos sentidos, né, a nossa percepção, da mesma forma que se apresenta, a nossa percepção inteligente, da mesma forma que se apresenta aos animais, né? Enquanto os sentidos animais sentem o estímulo, né, enquanto aquilo que o animal percebe é um signo de resposta, o ser humano percebe, né, ou recebe a impressão do que o Zubiri chama de formalidade de realidade, né, de realidade, do dessuio. O animal sente as coisas como estímulo, o homem sente as coisas como algo dessuio, de si mesma, né? E é por causa desta percepção inteligente e senciente que o homem pode suspender a resposta digamos assim, espontânea ou instintiva ao estímulo. Quer dizer, isso a meu ver, é genial. Quer dizer, ninguém nunca parou para explicar ou para descrever, já que isso é uma descrição fenomenológica, por que o homem resolve conceituar? Né? Por que o homem resolve conceituar? Né? Bom, tá certo que Aristóteles vai dizer, porque vai dizer de uma forma teórica e não fenomenológica, que existe uma coisa chamada intelecto agente que destaca a forma, né, da representação imaginária do fantasma, e daí a gente conceitua. Mas só que os realistas, os clássicos, eles não colocavam em questão a realidade extramental, não colocavam em questão a objetividade do conhecimento. Eles não tinham o problema da modernidade, o problema de como o sujeito humano intervém na questão do conhecimento e, portanto, não tinham que se haver com esse problema, né? É só porque existe a modernidade, né, e a sua epistemologia subjetivista aqui não no sentido do subjetivismo individual, né, do relativismo de cada um e tal, não é nada disso. A filosofia moderna não tem nada a ver com esse subjetivismo tosco. Mas ela está fundada no sujeito, né? Enquanto para a filosofia clássica, digamos assim, era óbvio que as coisas se apresentavam à mente. E aí o Aristóteles dava aquela explicação teórica do intelecto agente e tal. Agora, para a filosofia moderna, nada é óbvio, então tudo tem que ser conquistado, a realidade tem que ser conquistada, né? A essência tem que ser conquistada, né? A ideia tem que ser conquistada, o próprio ser tem que ser conquistado. E o Zubiri vai falar assim, bom, na verdade, os clássicos diziam que as coisas, ou o ser se apresenta à consciência, e que isso é o conhecimento, né? E que os modernos, né? Até Russell e talvez até Heidegger, de que, na verdade, nós nos damos conta dos objetos, né? Das ideias, da realidade. E ele vai falar assim, bom, na verdade, o conhecimento é um dar-se conta de algo presente, né? Simultaneamente, né? E esse algo presente é a formalidade da realidade, é a coisa sensível embebida por essa formalidade de realidade, né? Eu não chegaria a conceituar coisa alguma se eu não fizesse uma primeira em sentido formal, né? Não em sentido cronológico, uma primeira apreensão de que o que eu percebo é conceituável,
né? Entende? Se eu não percebesse as coisas como conceituáveis e não só como estímulos, eu jamais me decidiria a conceituar, eu jamais me empenharia em conceituar nada. Quer dizer, né? O homem não é alguém que, digamos assim, dispara o conhecimento pela vontade. Na verdade, é a própria presença da realidade na inteligência que dispara a vontade de conhecer. Né? Conhecer melhor aquilo que já é conhecido de maneira incoativa, aquilo que já está presente em seu ser, mas que não está presente em sua essência, não está presente em suas razões profundas, não está presente em suas causas profundas. Por isso que a inteligência senciente, ela precisa fazer, aí sim, as simples apreensões, né, das conceituações, os juízos, as afirmações, precisa montar esboços teóricos a partir dos juízos que existem, né, no nosso campo de realidade, para esboçar o que poderia ser a realidade profunda. É toda a aventura da ciência, a aventura da metafísica, né, da razão, que busca o que está além da apreensão, quer dizer, que busca o que a formalidade, a coisa com sua formalidade real apreendida é além da apreensão. Mas o que o Zubiri diz é que nós só podemos buscar porque a coisa mesma que se apresenta, a realidade mesma que se apresenta, ela se apresenta nos direcionando a conhecê-la. Por os vários sentidos, para Xavier Zubiri, né, e aí ele não conta só com os 5 externos clássicos, mas ele também fala de outros sentidos que são trabalhados pela psicologia empírica contemporânea ou pela fisiologia contemporânea. Então ele vai falar da sinestesia, da senestesia, da dor e do prazer, do calor e do frio, né? Do sentido labiríntico. Né? Então ele vai falar que o sentido sinestésico ou kinestésico, que é o sentido articular, tendinoso e muscular, o sentido do movimento, e todos os sentidos se recobrem, né? Então ele sempre nos leva a ir além do que está na nossa apreensão. A realidade se apresenta aos 10 sentidos, por assim dizer. Não é por acaso que são 10 categorias, né? As 10 categorias aristotélicas. Eu já indiquei num artigo meu, que depois foi recolhido no meu livro Deus e o Mundo, como de cada um dos sentidos, de cada uma das formas de apresentação da realidade, saem as 10 categorias aristotélicas. E também de como de cada uma desses sentidos e categorias saem os diversos sentimentos da vida afetiva e tal. Tem tudo uma relação muito, muito clara depois que você estuda o Zubiri assim, né? E também as classes gramaticais. Bom, isso já era meio óbvio, né? Que as categorias e as classes gramaticais, não é por acaso que em português, na gramática portuguesa, são 10 classes gramaticais que elas correspondem exatamente às categorias aristotélicas. Aristóteles era sinistro, assim, né? Ele meio que antecipou tudo. É verdade. Professor, então, eu vou fazer outra pergunta. Então está nessa recuperação da realidade, mas não é uma recuperação radical. Quer dizer, a realidade não é algo que precisa ser buscado. A realidade é ela é tão óbvia, tão luminosa, que diante, né, dessa obviedade, a gente passa batido por ela, né? Ninguém faz uma apreensão formal da realidade, mas fala das coisas como se elas não tivessem esse problema de não estarem presentes ou não, né? Mas ele consegue mostrar com a descrição fenomenológica, com a análise dos momentos da impressão sensível e tal, como a realidade está presente, e a partir daí como estamos religados à realidade, isso vai dar no problema de Deus e tal, vai ser um problema maior. Ok, professor. Então, eu vou adiantar as perguntas para a gente aproveitando. Tem já tem gente aqui falando, fazendo pergunta também. Depois a gente vai ver as perguntas de vocês, gente. Então, primeiro, você já conseguiu responder 3 perguntas que eu tinha feito já. A terceira ia ser sobre um pouco da influência dos filósofos antigos na filosofia de Zubiri, isso já comentou, traçou.
E no tópico de hoje, eu achei interessante um problema que eu já tinha esboçado até alguns artigos sobre, assim, tentado escrever alguma coisa sobre, que é o problema da disfunção intelectual que o Zubiri vê no século XX. Né? Puxa, e ele escreve isso na década de 40, né? Ele escreveu aquele artigo Nossa Situação Intelectual. Sim. E ele falava da desorientação, né? Da confusão, da desorientação. Eu reli esse artigo hoje, já que você tinha falado dele. Há muito tempo que eu não visitava o Natureza, História, Deus, né? Sim. E hoje eu revisitei, e ele de fato é a leitura mais agradável do Zubiri, né? É a leitura mais agradável. Ali tem aquela fenomenologia fresca, né? Se fica muito metafísico, é difícil de acompanhar, você tem que ter aquela atenção redobrada. Aqui a leitura flui de uma maneira, não que ele esteja falando coisas fáceis ou coisas superficiais, sim, mas com uma metodologia, uma didática mais agradável, né? Mais que te leva, né? Então, esse texto fala de como a vida intelectual se encontrava profundamente caótica, profundamente desorientada, né? E ele colocava alguns motivos, né? Ele falava da ciência, né? Fala da ciência, como a ciência ela estava desorientada porque como que tinha se perdido do seu objeto, né? Ou os objetos estavam todos achatados, não havia uma hierarquia de saber qual é o saber mais importante, qual é o saber menos importante, né? E ele acaba fazendo o diagnóstico de como o positivismo, né, foi muito responsável por esse achatamento do saber, achatamento da ciência, na medida em que fez de tudo fatos positivos que estão no mesmo nível, que estão situados nas mesmas coordenadas. E, bom, além disso, um outro elemento que ele colocava como fator de confusão, como fator de desorientação, era o próprio pragmatismo também, né? Que quando a ciência age em busca de uma verdade que funciona, né? De uma verdade que dá certo, acaba substituindo, né, o conhecimento do mundo pela técnica que manipula o mundo, né? Então o pragmatismo acaba redundando, né, o ser é substituído pelos fatos positivos, pelos dados empíricos interpretados pelas leis da ciência, né? O mundo é substituído pela técnica, né? pelo domínio. E depois ele fala do historicismo, né? De como a história ganhou importância a partir do século XIX. A gente, no século XIX, tem as ciências do espírito, né? A gente vai ter as reflexões do Dilthey, né? Mas a história que antes era vista como um catálogo de dados passou a ser vista de outra forma, até positiva, né? A história como algo que pertence à vida do ser humano, a historicidade, né? Porém, a historicidade acabou se convertendo em historicismo. Tudo passou a ser considerado, digamos assim, algo... todos os valores, todos os pensamentos, frutos do espírito do tempo, né? De modo que se cai no historicismo. Então ele vai dizer que o positivismo, o pragmatismo e o historicismo acabam conduzindo a essa confusão, a esse caos, essa desorientação. O intelectual não sabe o que fazer porque ele não conhece a ordem das coisas, né? Não conhece a ordem das coisas, ele não conhece a hierarquia do ser, ele não conhece o ser, ele não conhece a realidade. Então ele fica perdido no meio de uma multidão de conhecimentos que ele não pode abranger,
né? Não é possível abrangê-los do ponto de vista da memória, do ponto de vista, né, da habilidade, né? São conhecimentos que exigem habilidades as mais distintas. Então, o intelectual fica perdido. Eu acho que hoje a situação não é muito melhor, acho que é até pior do que na década de 40. Engraçado que eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Não, por exemplo, hoje a situação é pior. E, por exemplo, ele descreve, né, que fala que o mundo científico está confuso porque não existe um perfil delimitado, até mesmo dos campos de atuação das ciências, mais diferentes que sejam. E aí, por exemplo, se falta um objetivo para cada ciência e também não se sabe onde vai começar uma, onde é que vai terminar a outra. E aí me lembra aquele ponto da interdisciplinaridade, que é até um princípio científico hoje, até de um valor científico hoje. É defendido hoje. Então, eu ia lhe perguntar, como é que você vê esse ponto contemporaneamente nos nossos dias? A interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade, né, porque já também mudaram, já falam de trans, é impossível de acontecer quando não existe uma boa filosofia metafísica que é capaz de fazer esse ordenamento das ciências, quando é capaz de perceber, né, a filosofia. Cada ciência fala de um objeto, né, de um objeto concreto, específico, né? Mas o objeto da filosofia é o ser enquanto tal, a realidade enquanto tal, né, como fala Zubiri. Quer dizer, sim. Então é só aquele que conhece o ser dos objetos que pode ordená-los, né, que pode... Se não existe isso, se não existe uma metafísica, se não existe uma ontologia capaz de guiar o mundo da ciência, o mundo da ciência vai ser orientado no fundo, pela questão pragmática mesmo. Aquela ciência que mais funciona, pela questão econômica, até aquela ciência que mais funciona, aquela ciência que mais traz lucro, né? Ela vai vai haver investimento nela e ela vai ganhar um destaque maior dentro da sociedade. A gente vê essa confusão entre os campos do saber nessa pandemia, por exemplo, né? Na pandemia do coronavírus. A gente vê que, assim, na verdade, ninguém sabe quem é que faz o quê. Políticos, médicos, né? Né? Os políticos obedecem os médicos, assim. Veja, o médico sabe das questões médicas. E se é um médico, e a medicina sanitarista sabe das questões sanitárias. Mas o político, a política, assim, a arte política está acima da arte médica, porque a arte política é a arte do bem comum, né? Sim. Sim. A medicina a saúde é um dos bens importantíssimo, sim, imprescindível. Mas, bom, como os políticos estão mais perdidos do que os médicos vão falar o que tem que fazer, né? Mas não existe uma concepção hierárquica. A mesma coisa, né? A teologia está acima da política, como a filosofia está acima da política, porque a teologia cuida de um aspecto do próprio bem, né? do bem sobrenatural, né? do Criador. Mas também os teólogos, quer dizer, o clero se submete ao juízo, absolutamente ao juízo do médico. Exemplo, sem ânimo de polêmica, todas as igrejas fechadas, sem nenhum tipo de digamos assim, consideração, né? Tudo o que os médicos falarem, os políticos acatam, os bispos acatam, como se, por causa da pandemia... Veja, eu considero a pandemia algo muito grave, eu considero que todos esses cuidados são realmente devidos, né,
que no fundo não importa tanto assim essa questão de se os assintomáticos transmitem ou não transmitem, né? As pessoas às vezes querem colocar umas questões que não são tão fundamentais para afirmar o seu lado ideológico, o seu lado partidário, né? Mas, bom, deixa isso para lá. Mas com tudo de verdade que existe na pandemia, com tudo de trágico que existe, com todos os cuidados reais que devem ser tomados, muitas vezes se deixa de considerar, para dar o exemplo exemplo da teologia, o quanto a vida espiritual, o quanto o fim sobrenatural deve ter um peso a ser considerado. Como a vida do homem não se encerra na sua saúde física. É óbvio que para ter saúde espiritual precisa ter saúde física. Sim. Óbvio. Mas eu acho que a discussão nem é feita, a coisa é acatada como se fosse óbvio. Óbvio, por exemplo, que as igrejas tivessem que ficar fechadas o tempo todo. Né? Sim, sim. Mas sem ânimo de polêmica, só para colocar um problema que remete a essa falta de conhecimento da ordem das coisas, da ordem do ser, da ordem da realidade. Falta de conhecimento do qual padecem hoje os nossos políticos, os nossos teólogos. Né? Não vivemos a mesma desorientação, vivemos o mesmo caos, e pior, porque naquela época ainda não havia o niilismo, o pós-estruturalismo, não havia a esquerda pós-moderna identitária, não havia um monte de problemas que ajudam a ideologia de gênero e tal, que ajudam ainda mais a desconstruir a realidade, né? Ajudam ainda mais a perder o contato com as coisas tais como elas são, tais como elas se apresentam a uma inteligência senciente. Né? Sim. Hoje em dia há uma volta a uma inteligência que o Zubiri chama de concipiente, né? que é a inteligência que gosta dos conceitos, mas não gosta da realidade, dos conceitos lógicos, né? dos conceitos das ocorrências mentais, né? não tanto dos conceitos em sentido objetivo. Né? Mas essa índole, né, teórica concipiente vem junto com uma visão da vida humana que é voluntarista, né, que é sensualista, que coloca o corpo, não no sentido da sensibilidade que apreende a realidade, a sensibilidade zubiriana, mas o corpo no sentido das paixões, né, dos afetos desordenados, das sensações desordenadas, coloca o corpo, a vontade no sentido não da volição amorosa, mas a vontade no sentido do uso do livre-arbítrio somente, né? Quando a gente tem essa confluência, né, uma mentalidade que não quer a verdade, uma mentalidade que quer afirmar os próprios desejos, uma mentalidade que quer afirmar as próprias imagens, né, não as próprias ideias, mas as próprias imagens. Quando o ser humano desiste da inteligência, quando o ser humano desiste do espírito, quando o ser humano abraça esse tipo de discurso, aí a gente fica mais perdido, fica mais desorientado do que na época do 40. Né? Sim. E ele fala até que a função intelectual ela não é reconhecida no seio da vida social, e principalmente porque essa função intelectual ela é exercida por cientistas que tornam entidades abstratas como fundamento da sua própria inteligência, da sua própria produção de conhecimento. Né? Sim, então, sim. Que é um dos pontos que o senhor colocou aqui, que é importante mesmo.
e que faz parte de cada vez mais do nosso tempo, né? Então, tem outra pergunta aqui. Então, o Zuber, ele fala de um desarraigamento presente no mundo da inteligência, que é um aspecto do desenraigamento da existência inteira. Você poderia explicar para a gente um pouco disso? Quer dizer, o que o Zubiri diz é, se a inteligência está desarraigada, ou seja, se a inteligência está fora do lugar, é porque a existência inteira do ser humano está fora do lugar. A existência inteira do ser humano perdeu o seu norte, né? E ele vai falar, né, que o arraigamento é aquilo que ele chama de religação, né? Religação, aí não no sentido de uma religião concreta ainda, não é nem o tema, não é o tema teológico, não é o tema de uma fé, mas é o tema de que o homem se esqueceu daquilo que ele vai chamar mais tarde da dimensão teologal, de que a sua vida ela é constitutivamente aberta a um fundamento que depois a razão pode descobrir como Deus, né, e o espírito pode abraçar a fé, né, mas quando se perde, e ele fala no final, hoje o homem está só, sem Deus, sem mundo, sem si mesmo, né, naquela época. Hoje, mais ainda, sem Deus, sem mundo, sem si mesmo. A filosofia moderna, a partir de Descartes, ela se desconectou do mundo, né, e se conectou às ideias a modo matemático, né? E há um Deus que, na verdade, deixou de ser o fundamento da realidade e passou a ser o fundamento das ideias do cogito, né, das ideias do pensante, né? Isso foi desenvolvendo, século XIX, se descobriu que, na verdade, esse tempo todo, além de estar sem mundo, o homem esteve sem Deus. O homem esteve sem Deus, porque esse Deus era um Deus jararaca. Obviamente, digo, o mundo da filosofia, né? Esse Deus era um Deus jararaca. Então é por isso que Nietzsche vai proclamar que Deus morreu. É por isso que Feuerbach vai falar que o homem adora a sua própria essência e chama de Deus. Quer dizer, de certo modo, a experiência filosófica moderna de Deus é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Infelizmente, alguns filósofos que perceberam problemas da época moderna acabaram colocando no pacote a tradição inteira, né? A tradição inteira. Se você lê o Kant bem, ele na verdade, a crítica dele é ao racionalismo moderno, cartesiano, né? E ao empirismo moderno, né? Britânico. Mas ele não conhece a metafísica de Tomás, ele não conhece a metafísica de Aristóteles, ele não conhece a metafísica clássica. Sim. E aí ele quer refundar tudo e ele não conhece aquilo que poderia ter sido recuperado, né? Então, os intuitos dele, assim, ele critica bem os modernos anteriores a ele, mas toma pela metafísica inteira aquilo que é só algo moderno, né? O racionalismo, o empirismo, não chega a conceber uma filosofia verdadeiramente metafísica, né? E a mesma coisa, né? Nietzsche percebe um monte de problemas, um monte de erros dentro da modernidade, mas ele vai e coloca, e ele considera que o problema começa em Sócrates. Ele inventa que Sócrates era um racionalista, assim. Ele inventa que Sócrates matou os sentidos, matou as paixões em nome do racionalismo. Não tem cabimento. Isso não é Sócrates. Não tem. Né? Quando a gente lê o banquete, o Nietzsche já a perspectiva nietzschiana de Platão já se esvai toda. Assim. Já percebe o
o certo uso que ele faz, né, na construção digamos, do seu raciocínio, pega um trecho da filosofia platônica para construir ali a sua desconstrução sistêmica, mas não é o Platão mesmo, né? A mesma coisa a Russell. O Russell critica certamente a modernidade e o psicologismo, critica junto Platão também, o que ele chama de hipóstase metafísica, né, das ideias e tal, em procurar entender mesmo, né, assim, até nas investigações lógicas, falar, a hipóstase metafísica, isso já não é nem mais um problema, vamos seguir adiante e criticar o empirismo de Hume. Na verdade, não há uma atenção, não houve uma atenção verdadeira a esses autores clássicos, né? Aí vê o Heidegger. Aí o Heidegger quer recuperar o problema do ser. Aí você lê no livro dele da História da Filosofia, de Santo Tomás a Kant. Aí ele vai lá e fala que para Santo Tomás o ser é o ser simplesmente dado. Não dá, assim. Se falar o ser de Santo Tomás é o ser simplesmente dado, tá de brincadeira, né? Sacanagem. Assim, não tem o menor cabimento, assim, ele não leu Santo Tomás, ele deve ter lido isso aí, não é possível que ele considere o ente ou o actus essendi, o S tomasiano, como ser simplesmente dado. De onde que é o ser simplesmente dado? Eita. Boa. Professor, como é que interage dentro desse problema, por exemplo, existe uma relação, por exemplo, entre essa questão da religação que o Zubiri propõe e a perspectiva aristotélica de uma vida teorética? Existe um laço entre essas duas? Não exatamente, porque olha só, a vida teorética proposta por Aristóteles é a felicidade do sábio, né? É a felicidade do sábio. A religação da qual fala Zubiri é uma condição, ele chama de atitude, né, da vida humana, é o fundamento de todos os atos humanos, é uma dimensão, é a dimensão teologal. A religação é o fato de que a nossa vida, nossa realidade, se realiza no mundo com a realidade, pela realidade, na realidade, ou seja, com a realidade das coisas reais, né, através delas e na realidade em última instância. A realidade é última, possibilitante e impelente. Nesse sentido, essa realidade com a qual nós fazemos a nossa vida assume uma dimensão que ele chama de dominância ou de dominação. Então a realidade, a formalidade de realidade, o desui, o desde si mesmo, também é um poder, é o poder do real, né? O poder do real. Aí faz tem aquela ressonância do poder do humana, né, da filosofia da religião, né, dos povos antigos e tal, é o poder do real. Só que esse poder do real, ele me remete a buscar o fundamento dele, né? O que de onde vem a realidade que me vem através das coisas, né? Porque as coisas não são o fundamento das coisas, da realidade, é a realidade que funda as coisas. Mas essa realidade que está em cada uma das coisas, né, é um plus, é um mais em relação às coisas, mas não está fora delas, né? No entanto, como essa realidade, eu estou religado a ela exerce uma fundamentalidade na minha vida, né? Eu mesmo também sou real e estou religado, e outras pessoas reais estão religadas a mim, né? Nós estamos religados a todas as pessoas reais, a todas as coisas reais, a tudo que é dessuio, a tudo que é, né, de si mesmo e desde si mesmo, né? A realidade não é um em si fechado, a realidade é um desde si, é algo que se oferece, que se doa, que se apresenta, não se resguarda. Não tem um problema do em si, porque a realidade não fica resguardada. Isso que aparece não é menos real. O Zubiri fala, a realidade na apreensão
não é menos real que a realidade além da apreensão, do que a realidade extramental. Realidade não é um problema de fora ou dentro da mente. Realidade é um problema de autopertencimento dentro da mente, que me remete a ver o que se autopertence também fora da mente. Às vezes pode não ser igual, pode ser outra coisa, né? Às vezes o fundamento mundanal, como ele fala, da realidade que se apresenta, não é da mesma ordem no qual ela se apresenta. Mas então eu preciso descobrir, né, eu estou religado ao poder do real e ao que religa todas as coisas através do poder do real. Como esse poder é um mais e não está fora das coisas, mas a realidade existe, então tem que existir uma realidade absolutamente absoluta, que não está, digamos assim, que não é imanente às coisas, que é transcendente, mas que está nelas presente, fundando o poder do real, que é o poder do real de todas as coisas e todas as pessoas reais. Esse é o problema de Deus, né? Não é tanto o problema da vida teorética, né? Não é tanto o problema de uma vida intelectual, mas é um problema da vida teologal. É um problema, em Zubiri é algo ainda superior à vida teorética. Veja, ele vai dizer o seguinte: nem todas as pessoas estão chamadas à vida teorética nesse sentido aristotélico, mas todas as pessoas estão chamadas à vida teologal, porque todas vivem fundamentadas e todas podem acatar, né, adorar, amar, se refugiar nesse fundamento. Todas podem. Porque o fundamento, como a realidade não é algo fora, como a realidade não é algo que eu tenho que buscar, como eu estou o tempo todo na realidade, como ela se apresenta à minha inteligência, né? Assim também o fundamento transcendente, o fundamento divino, é transcendente nas coisas, é transcendente no mundo, né? E está ao meu alcance, ao nosso alcance, poder fazer esse discernimento, encontrar o fundamento e poder, então, abraçar, aí já, além da filosofia, uma fé teologal, né? Uma fé além da filosofia. A vida teorética aristotélica não tem um correlato exato na filosofia zubiriana, mas, obviamente, esse texto que fala da vida intelectual, você tem algo similar, né? Algo parecido. A questão é que o Zubiri não vai considerar que a vida teorética é mais sublime do que a vida teologal. Aí dentro da vida teologal você pode ter a vida teorético-teologal, né? mas não é, o Zubiri não considera que a vida meramente teorética seja o mais, a não ser, evidentemente, que você faça a transposição. A vida teorética aristotélica era o mais próximo da vida de Deus, né? Em Aristóteles. Viver refletindo, viver pensando. Obviamente, então, a vida teologal proposta pelo Zubiri seria isso também, né? Seria isso também. Sim. E tem uma parte do texto que ele fala assim que a filosofia ela não é condição suficiente para restaurar, mais necessária. Mais necessária. Sim, ela é necessária. Ela é necessária justamente porque sem a filosofia não existe essa não é que não existe, não se percebe essa ordem das ciências, não se percebe a ordem da realidade em meio ao caos. Veja, o filósofo, ele mesmo não vai acabar com o niilismo, não vai acabar assim, sei lá, está lá de Deus, não vai acabar com o niilismo, não vai acabar com o desconstrutivismo, não vai acabar com nada disso. Mas quando ele explica o niilismo, quando ele explica o pós-estruturalismo, quando ele explica por que essas visões existem hoje, quando ele dá razão, dá conta de por quê, só ao fazer isso, um pouco da magia dessas coisas já diminui. Entendeu? O problema é que hoje na academia, no Brasil e provavelmente no mundo inteiro,
não há muito espaço para falar sobre estas coisas com uma perspectiva diferente dessas coisas, né? Se você fala mal, se você simplesmente fala o que é essas perspectivas, você se torna um proscrito. Sim. Sim. A coisa tá feia em todos os lados. Não só no mundo acadêmico, filosófico, mas, enfim. Mas, enfim, discernir o que são as coisas, colocar cada uma no seu lugar, é o que um filósofo, um intelectual, um filosofante, né, um aspirante à filosofia pode fazer. É o serviço que ele pode oferecer às pessoas. É um serviço muito ingrato, porque, assim, não é bem remunerado, né? Não. Mas também o filósofo não se preocupa com isso, não, né? Acho que não. Se se preocupasse, não se dedicaria profissionalmente à filosofia, né? Se dedicaria a outra coisa. Faria da filosofia um hobby. Sim, sim. Mas não há um reconhecimento, nem tem a ver. Na verdade, o sujeito que é bom filósofo tem que ser condenado a tomar cicuta, né? Assim, na verdade. Se ele é aplaudido, se todo mundo acha que ele está certo, se ele tem um reconhecimento se ele é pop, provavelmente ele não está falando filosofia, provavelmente ele está falando sofística, né? Assim, porque se todo mundo está entendendo assim filosofia, caramba, então está todo mundo muito inteligente e a gente não sabe ainda. Só que se todo mundo é tão inteligente assim, as coisas estariam diferentes. Ou então estão entendendo uma má filosofia, né? Uma má filosofia que contribui para esse caos, para essa desorientação. Com certeza, com certeza. E eu até comentava um dia desse com um colega meu, a gente conversava como algumas das questões que são fundamentais para a gente se restabelecer no mundo, para a gente ter uma visão coerente da própria vida. A gente pega, por exemplo, a noção que a gente tem da realidade, por exemplo, ou da própria vida, a noção que a gente tem do pós-vida, do próprio Deus, da transcendência, são ignoradas praticamente. Se você chega com um problema como esse dentro do ambiente universitário, acadêmico, você realmente vai sofrer bastante, né? Bastante mesmo. E tanto que se você, única chance de você pensar a respeito de um ponto de vista prático e filosófico, e quando eu falo filosófico, eu falo de não apenas se preocupar com categoria, ou não apenas se preocupar com a construção discursiva ou categorial de uma questão, de um ponto, ou conceitual, mas se colocar no conhecimento de forma viva mesmo. Quando você chega com... O máximo que você pode sinalizar bom, existe um fundamento último para a vida, qual é o fundamento último para a vida? E falar isso num universo que é nihilista, falar de sentido já é se colocar para ser apedrejado. em alguns redutos, claro. Em outros são mais calmos. Professor, acho que para finalizar, uma lista aí para quem está começando a ler o Zuberi, o que é que ele pode ler, o que é que ele pode consultar. Alguém perguntou sobre qual o texto que a gente está utilizando. A gente está utilizando a primeira parte aqui do... É o primeiro capítulo, né? O primeiro ensaio. Nossa situação intelectual. Nossa situação intelectual do Natureza, História e Deus, do Zuberi. Então, se você colocar... Esse é o melhor livro para começar a ler o Zuberi. Sim, ele é tão grande, tão grosso, 500 páginas, que ele pode ser leitura para bastante tempo. Além dele, eu recomendo a ir ao site da Fundação Xavier Zubiri norte-americana, www.zubiri.org, e ir aos escritos de Zubiri, porque lá tem uns artigos que não foram publicados, acho que já foram publicados recentemente em espanhol, eu não comprei o livro,
mas tem uns artigos da fase entre 1960 e 1970, 80, tem artigos lá muito importantes sobre a